Muito bem, 9 horas 15 minutos, 9h15. O alto custo da energia é o primeiro assunto que eu pretendo conversar com o nosso primeiro entrevistado desta manhã, a quem cumprimento, Marcos Souza, presidente da ENFO, Associação Empresarial da Grande Florianópolis. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Tudo bem, Mário Mota. Bom dia a você, aos ouvintes da CBN. Bom, as chamadas distribuidoras de energia ficam entre a cruz e a caveirinha, ou cruz e a espada, você pode escolher, com o aumento do custo de energia. Dizem que se repassar todo o custo ao preço da mercadoria, aliás, as empresas que tiveram esse aumento ficam entre a cruz e a espada. Por quê? Porque se repassar todo o aumento que incide sobre a energia elétrica, vão perder espaço para os importados, certamente. Já é difícil concorrer com eles hoje. O que é que você pode nos dizer em relação a isso? Bom, as empresas, a gente precisa também abrir um pouco esse leque e dizer que não só as indústrias vão sofrer com um aumento que está em torno aí de 22%, que na verdade vai contra todo o cenário econômico do país, né? Um país que não tem ultrapassado 2% de crescimento do PIB ao ano. Mas afeta também o próprio consumidor final, que acaba sendo afetado na sua conta de energia e no seu poder de consumo. E pegando Santa Catarina como exemplo, a agroindústria no oeste catarinense hoje tem uma grande dependência da energia elétrica, então não são só os produtos industrializados que vão sofrer com esse aumento descabido. Você iniciou dizendo que a Celesc estava entre a cruz e a espada, a distribuidora. Isso está também porque tem um alto custo, não só da energia que compra, mas também do seu processo de gestão, em contrapartida de uma tarifa regulada pela Agência Nacional. Isso é um problema de falta de gestão do governo federal. Nós tivemos também o azar de termos um ano, todos os primeiros 7 meses, com condições climáticas também atípicas, né, que dificultaram a geração, e acabamos tendo que optar por compra de energia de geração alternativa, que é bem mais cara. Mas certamente isso não é reflexo só de 2014, isso é reflexo de uma falta de planejamento, de uma falta de gestão do governo federal em cima do sistema elétrico. E afirma o tempo todo que está tudo sob controle, que está tudo certo, mas se estivesse tudo sob controle e tudo certo, nós não teríamos um aumento de mais de 22% na energia elétrica, que, volto a dizer, é um insumo básico da indústria e hoje também da agroindústria, né, que sofre. O Oeste sofre não só agora, vai sofrer não só com o custo da energia, Mário Mota, mas com a falta de estrutura. Muitas ampliações industriais voltadas à agroindústria, inclusive de pequenos empreendimentos, estão cerceadas pela falta de infraestrutura na energia elétrica. Então, além do alto custo, você não tem um retorno. Então, é um problema. Santa Catarina certamente vai sofrer com isso, o poder de consumo. E isso também vai influenciar no processo inflacionário. Não é o momento oportuno, e muito menos anunciado em um dia para passar a valer 2, 3 dias depois. Mais um reflexo de uma falta de planejamento dos nossos governantes, infelizmente. De alguma forma, as instituições que representam essas empresas, no caso a ENFO e outras instituições, pretendem mexer com a área, fazer algum tipo de manifesto, como a própria Fiesc também se mobilizou? Nós até nos antecipando a essa possibilidade de um aumento gradativo, ou talvez um aumento maior, como que aconteceu na energia elétrica. Nós já temos agendado com o presidente da Celesc uma reunião no dia 5 de setembro, foi quando nós conseguimos conciliar as agendas, com o Conselho Metropolitano, com o CONTE, que reúne aí hoje mais de 40 entidades, então, para facilitar a transição de informações. Nós vamos nos reunir com o presidente no dia 5 e certamente esse será um dos pontos a ser debatido. A infraestrutura que continua precisando de investimentos em toda Santa Catarina, e quais são as perspectivas para 2014, para
2014 agora nesses meses que restam e principalmente para 2015, né? Porque esses 22% de aumento, segundo a própria Celesc, que a gente tem acompanhado isso nos últimos anos, não recupera aquilo que ela efetivamente precisaria para se manter uma empresa saudável. Então, quais serão os próximos passos? Repassar novos aumentos à classe empresarial e à sociedade, ou fazer um choque de gestão na Celesc e reduzir esses custos e negociar isso com o governo federal e novas fontes alternativas de energia? Quais serão as saídas para o futuro? Essas e outras questões, certamente, nós vamos debater e buscar as respostas agora no próximo dia 5 de setembro. Bom, as empresas já falam em diminuir produção e demissão, inclusive, se for o caso, para poder enfrentar uma possível recessão. Isso não vai provocar mais recessão ainda? Com certeza, né, Mário? Infelizmente, nós não temos as mesmas ferramentas e a mesma facilidade dos nossos governantes de simplesmente repassar o custo à sociedade. Uma empresa privada, ela não tem essa facilidade. Ela precisa se manter competitiva no mercado. E hoje, você compete num mercado global. E quando se fala em mercado global, as pessoas têm muito em mente aquela coisa da grande indústria automobilística, da grande indústria de manufatura. Mas hoje, a loja de confecção da esquina está competindo globalmente. Porque as pessoas estão entrando na internet e comprando roupa na China. Eu conheço casos de pessoas que compraram vestido de noiva na China e receberam 30 dias depois aqui, bem mais barato do que no Brasil. Então você vê que a competição hoje é efetivamente global. Então você imagina as indústrias de médio e grande porte, que têm um custo Brasil altíssimo, como vão se manter competitivas? Tanto para produzir para o consumo interno, como principalmente para a exportação, nem se fala. Então, isso não colabora em nada com a competitividade da indústria catarinense, muito pelo contrário. É uma ação retrógrada que vai trazer um prejuízo enorme a toda a sociedade catarinense. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o Super Simples. O que você pode nos acrescentar em relação a esse tema, especialmente? O presidente sancionou a lei que universaliza o acesso do setor de serviços ao chamado Super Simples, o Simples Nacional, que é o regime de tributação simplificado para pequenas e microempresas. E agora? Para contextualizar um pouco, hoje nós temos as micro e pequenas empresas responsáveis aí por cerca de 27% do PIB, aproximadamente 52% dos empregos formais no Brasil e hoje representam aí 97% das empresas nacionais, né? Então tem uma importância fundamental na economia nacional. Novas categorias passam a ser absorvidas aí pelo Super Simples, em torno de 140 novas categorias, inclusive empresas de consultoria, advogados, enfim, que é uma luta antiga, né? Elas passam a ser avaliadas pura e simplesmente pelo faturamento e não pela atividade econômica que desenvolvem. Isso é um avanço, mas é importante dizer que é um avanço liderado pelo AFIF, né? Porque ele defendeu essa grande bandeira durante muitos anos. Apesar de ser uma ação importante, ela vem extremamente atrasada. O governo federal anuncia isso numa época eleitoral, certamente isso tem um cunho eleitoral, mas é um avanço. Nós não podemos deixar de entender que é um avanço, porque vai atingir aí aproximadamente 500 mil empresas que vão poder entrar no Super Simples e ter uma redução considerável de carga tributária. O processo de facilitação de abertura e fechamento de empresa que está na lei vai precisar de uma adequação dos municípios, dos estados e municípios. Isso vai levar um tempo para ser implantado, mas também é um avanço importante, uma luta antiga. A própria simplificação, é redundante, mas é isso, simplificação dos processos de abertura e fechamento de empresas que hoje são problemáticos, tirando, por exemplo, o nosso aqui, São José e Florianópolis, uma barreira que nós enfrentamos há anos. Mas um dos principais pontos, Marmota, ficou para ser discutido aí no próximo governo, que era uma das grandes bandeiras desse projeto e foi tirado de pauta, foi tirado do projeto, que era a derrubada da substituição tributária para as empresas, micro e pequenas empresas, para esse mesmo segmento, que fere de morte aí a competitividade de muitos negócios. A substituição tributária, ela sempre existiu, mas quando ela atingiu o Super Simples, ela realmente fechou aí a competitividade de um grande número de empresas.
Mas volto a dizer a você e aos ouvintes que essa medida ela é um avanço a partir de 2015, mas ela vai precisar de algumas regulamentações, principalmente no que diz respeito à abertura e fechamento de empresas. Mas só o fato de abrir para essas categorias todas já vai ser um grande avanço de economia para esses negócios, para que eles possam gerar mais empregos, né? São 9 milhões de empresas aproximadamente nesse segmento, e como disse o Afif por diversas vezes, se essa medida possibilitar que cada empresa dessa gere mais um emprego, nós teremos mais 9 milhões de postos de trabalho em 2015. Então, apesar de atrasada, é uma medida significativa que esperamos aí traga avanços ao Brasil e expectativas de superação, né, de ser mais um instrumento de superação desse cenário econômico que nós vivemos e um cenário incerto pós-eleições, né, que nós sabemos que temos aí alguns desafios pela frente. Muito bem, agradeço a sua participação conosco e a sua entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário Malta. Sempre às ordens. Um grande abraço a você e aos ouvintes da TV. Marcos Souza, presidente da ENFO, Associação Empresarial da Grande